Boa tarde, galera. Meu nome é Marlos Garcia, advogado criminalista, aluno do mestrado do PPGD da UNOESC, Universidade do Oeste Catarinense, e venho tratar aqui um ponto do meu objeto de estudo no mestrado, que é a questão do reconhecimento de pessoas, prova testemunhal, esse tipo de coisa, muito tratado pela doutora Janaína Matida, pelo professor Alexandre Moraes da Rosa, que explicam muito bem questões de estándar probatório, toda a cadeia de produção, armazenamento da prova, seja ela digital, tecnológica, né, provas documentais, provas testemunhais. Eles tratam muito bem sobre isso. E isso é muito importante, tanto para o advogado, na sua prática, e nós observamos isso na nossa vida profissional, quanto também dentro da academia, para estudos científicos, para você provar algum problema que esteja acontecendo e você quer transformar isso em seu estudo, para você fazer a prova disso, tá? Então temos aqui uma questão que foi tratada por eles, eles sempre tratam sobre estándar probatório, repito, né, estou sendo redundante aqui, mas é interessante que eu tenho um caso concreto que eu iniciei uma revisão criminal que 4 pessoas foram condenadas sem, sem que o Estado conseguisse comprovar a autoria desse crime, né? Então você tem meros indícios, né, pouquíssimos indícios, para não dizer nenhum. Existem pouquíssimos indícios que eu não posso aqui, até pelo tempo do vídeo, trazer todo o processo, mas vejam só, eu vou ler aqui na página 8 rapidamente como uma testemunha falou, e isso se arrasta por todo o processo, tá? Em que ela não reconhece um dos suspeitos e ela reconhece por porte físico e CUT, tá? Isso século XXI, processo penal brasileiro, tá? Então vamos lá, ó. Aqui na página 8, vamos ver como ela se porta aqui, ó. A testemunha tal, testemunha X, que não conseguiu ver o rosto dos masculinos, pois estavam encapuzados. Porém, ao ser apresentado as fotos de Huguinho e Zezinho, reconhece como semelhantes no que concerne ao padrão físico e cutis. Isso se arrastou por todo o processo. Todos os autos seguiram dessa forma, não há prova, não há a recuperação ou a apreensão do objeto do crime, que foi um roubo, né? Então nós temos aqui uma condenação pelo latrocínio tentado, mas a associação criminosa dos 4 acusados, tá? Sendo que eles não foram presos em flagrante, não há confirmação de reconhecimento, não há câmeras de vídeo, não há nada, nenhuma forma outra de prova concreta sobre o crime, não há nenhuma prova que coloca os 4 acusados dentro da cena do crime, mas por esse testemunho aqui, e são 12, 14 testemunhas, todas relatando que não são capazes de reconhecer ninguém, que não viram seus rostos, mas após a insistência do policial, após a insistência da autoridade policial, elas relatam, e isso está nos autos, elas relatam que pelo padrão físico e acute, né, que viu só pelo buraquinho ali da máscara ou aqui pelo pescoço, por isso talvez seja Huguinho e Zezinho, né? Mas elas não reconhecem, tá? Isso está registrado nos autos. Isso segue o inquérito, segue na denúncia e segue em todas as decisões interlocutórias, aquelas decisões em que você tem o estándar probatório, né? Como foi falado no texto do Alexandre Moraes da Rosa, em que a gente coloca ali, ele deu o exemplo do estándar probatório, o sarrafo do salto com vara, né? Então, quando você inicia a persecução penal, quando você inicia o processo, você vai trabalhando ali com esse estándar probatório, que é a altura da vara que o atleta vai saltar. Então, mesmo assim, esse estándar probatório que se seguiu pelo processo, e aí a vara vai aumentando,
Nunca o Estado conseguiu colocar os 4 acusados dentro da cena do crime ou comprovar a autoria por eles. E é um absurdo completo essa condenação. Condenação de 17 anos, 20, 14, 18, condenações pesadas sem comprovação de autoria do crime. É uma coisa absurda, né? A gente observa a academia estudando, livros sendo produzidos, palestras, mas a prática, eu não sei o que acontece com os juízos de primeiro grau, com tribunais, em que isso ainda vai passando. Essas condenações vão passando. E aí eu não sei se também, né, os acusados não têm acesso a uma defesa capaz de entender as coisas, capaz de ter uma leitura boa sobre as doutrinas, sobre isso, e aí você acaba permitindo uma condenação que não deveria existir, né? Esse mecanismo processual, essa bola de neve que vai gerando, ela é muito prejudicial para a sociedade, para o mundo jurídico, para o processo penal, para o direito penal. Então, assim, ó, a testemunha, ela não reconheceu nenhum dos envolvidos, nenhuma testemunha, são 12, 14. Todas elas dizem que só reconhece por cutis e por padrão físico, né? Então vamos ver uma das primeiras decisões que deferiu a prisão temporária, tá? Página 26, eu vou ler aqui rapidamente uma linhazinha aqui da fundamentação, tá? Observem só, é muito interessante isso, ó. Existem fundadas razões que apontam os representados como suspeitos da prática delituosa noticiada, como se denota da documentação. Vejam só, fundadas razões, como boletim de ocorrência, termos de declarações, relatório técnico, além de fotografias, o que evidencia a presença dos indícios exigidos pela lei para a decretação da prisão temporária. Isso aqui não pode acontecer. Não pode. Isso aqui é um absurdo jurídico, tá? Isso não pode acontecer. Então, 4 pessoas foram condenadas, estão em fase agora aí de revisão criminal. Eu estudei essa peça aqui. E você vê o absurdo, né? E a gente trata isso na doutrina, professora Alexandre Moraes da Rosa, a professora doutora Janaína Matida, que tratam muito sobre isso, e isso acontece muito no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? Onde você não tem um padrão, uma racionalidade nas decisões judiciais. Você não tem um padrão, uma qualidade nos protocolos e na forma que você busca o crime, que você produz, né, essa persecução penal, e você chega numa condenação absurda como essa, né? Mais uma matéria boa para estudar, para pensar, para falar, mais um caso concreto em que inocentes são condenados a 12, 14, 16, 18, 20 anos. Até a próxima.